Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com técnicos e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com um técnico de futebol, Maurício Ramos, que vai falar um pouco sobre a sua primeira oportunidade como treinador e também da sua carreira como ex-jogador de futebol. Mas antes, faço convite para você deixar sua inscrição, deixar seu compartilhamento e o like para não perder absolutamente nada. Bom, Maurício, primeiramente quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar um pouco sobre esse seu início de carreira como treinador de futebol. Obrigado pelo convite, Luiz. Vocês aí do Papo Técnico também do canal. E passar um pouquinho do que eu vivi agora aqui no Irati, né? Esse sonho de ser treinador, que eu já vinha me preparando já no final da carreira, então que nós possamos bater um papo legal aqui, eu possa passar um pouquinho das minhas ideias, do que eu aprendi, do que eu convivi, e isso vai ser gratificante. Falando sobre esse seu início como treinador de futebol, como que surgiu essa oportunidade no Irati? Irati que você foi jogador, né, antes de seguir, né, em Curitiba, Palmeiras, São Caetano, e que você assumiu a equipe na terceira divisão do Campeonato Paranaense. Faltou pouco, né, para conseguir o acesso para a segunda divisão do estadual. É verdade, Luiz. Os meninos ali da G4, né, que faz a gestão ali no Irati hoje, são ex-jogadores de futebol que jogaram ali também. O Sandro, o Nelinho, o Leandro, e tinha o Marco Antônio. Eles me fizeram o convite, me dando essa oportunidade direto para o profissional. Eu já tinha a licença B, já tinha recebido o convite para pegar a base, mas eu gostaria de exercer logo no profissional. E fizeram esse convite. E foi um desafio muito grande, cara. Um desafio muito grande, onde que você via os meninos ali, muitos dos meninos que ali estavam, alguns tinham que pagar alojamento, não tinha salário, vieram mais pela oportunidade. Eu também fui pela oportunidade. Então, os meninos compraram a ideia de jogar futebol, né? Tudo aquilo que eu aprendi com o Vanderlei, com o Dorival Júnior, Felipão e Muricy Ramalho, eu tentei transmitir para os meninos. E foi gratificante, porque a gente tinha um grupo de 33 jogadores, 8 jogadores só já tinha jogado o campeonato profissional, tipo uma terceira divisão, e a maioria, todos, alguns que eu trouxe do campeonato varziano, outros meninos que subiram do sub-20, então foi gratificante por ver a evolução dos jogadores, sabe? E os meninos compraram a ideia e foi por pouco, cara. Eu acho que faltou ainda aquela, não a malandragem, mas faltou mais experiência em certos jogos que acarretou na nossa saída do campeonato. E como que foi para você, né? Você que atuou pelo Irati lá atrás e ter essa oportunidade de comandar a equipe pela primeira vez como treinador de futebol? Foi muito gratificante porque já vinha preparado, já estava atualizando a licença B, agora fiz a licença A de treinador, então sempre estudando tática de futebol. E quando eles fizeram esse convite, foi muito gratificante. E mais gratificante ainda foi a cidade ter nos abraçado, né, cara? Eu acho que nós construímos ali, trouxemos de novo, tentamos resgatar a essência do Irati, que o Irati foi um clube muito respeitado aqui no Paraná, tanto no Brasil também, mas aqui no Paraná era muito forte. E essa experiência que eles me deram foi muito gratificante por causa dessa mobilização, sabe? E os jogadores também compraram essa ideia. Os diretores que ali estavam compraram a ideia. Então, me deram a oportunidade num menino, né? Num cara que vivi 20 anos jogando futebol, mas não tinha que me preocupar fora de campo, né? E depois que você vira treinador, você tem que gerir 35 meninos, 40 meninos aí, onde que você tem que saber se expressar, saber se comunicar com os jogadores. Então, isso foi um aprendizado muito bom. E gostei, cara, gostei. Agora vamos ver o que Deus prepara para nós aí para frente. E Maurício, nos seus tempos de jogador, depois que você saiu do Palmeiras, você teve passagens no futebol dos Emirados Árabes e também da Turquia.
o quanto viver, né, nesses dois mundos diferentes, futebol da Turquia, futebol dos Emirados Árabes, também te deu um pouco de experiência para assumir esse comando do Irati na terceira divisão paranaense. Luiz, esse futebol, principalmente Emirados Árabes, foi onde que eu me identifiquei mais ainda como, tipo assim, você treinador, cara. Porque dentro de campo eu era capitão e sempre comandava os meninos, sempre organizava, sempre estava ali para prestes a ajudar, sabe? Toda hora à disposição para ajudava o treinador. E isso foi gratificante, porque no Emirados Árabes o nível de futebol é menor do que na Turquia. A Turquia parece um campeonato brasileiro, cara. Eu joguei na primeira e na segunda divisão na Turquia. No Catar, joguei no Catar, é um nível melhor ainda do que o Emirados. Hoje que o Emirados está evoluindo no aspecto de levar alguns jogadores mais novos e dando passaporte para os jogadores que ficam lá 5 anos. Mas naquela época minha, nosso time, junto com o Paulo Bonamigo, a gente tinha 25, 26 jogadores. Então, quando o Sheik chamou os meninos para ir para o exército, tem uma certa idade que eles têm que ir para o exército, cara. Nós ficamos só com 10 jogadores para treinar e para jogar. E foi aí que eu fui me identificando mais, aí que eu tinha mais paciência de ensinar, chamava o menino do lado, ó, se posiciona assim melhor, que você vai no jogo, você vai interceptar a bola. Então, isso já foi ardendo no meu coração e agora o Irati me deu a oportunidade e eu pude transmitir isso um pouquinho para os meus jogadores aqui. E no início do nosso papo você citou o Dorival Júnior, né, que foi seu treinador no vice-campeonato do São Caetano Paulista em 2007, perdendo a decisão para o Santos, e em 2008 campeão paranaense com o Coritiba contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? E como que foi ser comandado pelo Dorival Júnior e como hoje você enxerga ele como treinador da seleção brasileira? Cara, o Dorival foi um paizão, né, velho? Acho que todos os treinadores foram um paizão, porque o Dorival gostava muito de menino, muito de jogador jovem, para dar oportunidade, cobrava muito, mas ensinou bastante, me ensinou a ter caráter, me ensinou, cara, a não me acomodar. Então, eu torço muito para o Dorival, falo com ele, desejo muita sorte para ele. Tipo, de cada 2 meses eu mando uma mensagem, tudo bem, professor? Ele me responde assim. E eu torço muito para que a seleção possa ter o DNA dele, cara. Que é um cara que se expressa, se doa demais pelo clube que ele está trabalhando. Hoje ele deve estar se doando demais pela seleção. E é um cara que sempre atrai coisas boas, coisas positivas, sabe? E isso me espelhei muito nele, na característica de jogo, de força de vontade, de motivar os meninos, de tipo, teve uma época no Coritiba que eu pensei que eu estava muito bem. Na minha cabeça eu estava bem. Ele me chamou na salinha e me deu uma dura, que eu falei, opa, se o senhor está falando, então deixa eu mudar o meu jeito de ser, né? E isso foi gratificante, porque os treinadores de antigamente, quando o cara te cobrava, cara, é que o cara gostava de você, o cara via que você tem um potencial para melhorar. Hoje, mudando para os dias de hoje, o futebol está tão difícil com essa geração que quando você vai cobrar, em vez de você cobrar o menino elevar o nível, ele acaba descendo o nível. Eu presenciei isso aqui no Irati, e onde que eu falei para os meninos, cara, na nossa época ali, ó, esses treinadores que eu trabalhei, Dorival, toda a palavra dele era só vitória, mentalidade forte, você pode, você consegue. Então, isso que vocês têm que se espelhar, vocês têm que ter fome. Uma coisa que o Luxemburgo falava muito, fome, tem que ter fome, é o nosso prato de comida. E o Dorival ali, para mim, na minha carreira, foi muito gratificante, porque no São Caetano mesmo, quando ele chegou, ele tinha um Clebão, zagueiro, lembra do Clebão? Palmeiras, ex-Palmeiras. Chegou, foi, o Clebão falou, ó, professor, não estou conseguindo mais, já estou ficando um pouco cansado e tem um neguinho aí, ó. E eu novinho, cara, comendo a bola, isso, aquilo, e o Dorival chegou e me deu a oportunidade. E foi onde o cara que pegou muito no meu pé, que me corrigiu bastante nos detalhes de posicionamento.
E isso é gratificante. Torço muito para que ele possa aí, ó, ser campeão do mundo, cara, porque é um cara merecedor, um cara como pessoa maravilhoso, como treinador maravilhoso, velho. E Maurício, você falou sobre essa questão de gerações diferentes, né? É uma coisa até que eu quero te perguntar. Você teve treinadores como Luxemburgo, Muricy Ramalho, treinadores mais duros, né, na cobrança, e que hoje eu percebo que a cobrança tem que ser um pouco mais diferente, ainda mais do que você citou, né, com jovens jogadores. É verdade, Luiz. A nossa época, né, cara? A gente, o treinador cobrar você mais forte, assim, pô, você já tinha uma reação diferente. Você tinha uma reação, putz, não, tem que provar para ele que ele tá errado, na minha cabeça. Mas, no fundo, ele tá certo. Por quê? Ele te cobrava pelo seu melhor. Porque ele sabia que você tinha algo melhor ainda para dar. Hoje em dia, você vai cobrar um menino, cara, é diferente, porque o menino vai e liga pro empresário, o treinador me cobrou, parece que ele não gosta. Cara, a nossa geração mudou tanto que os nossos pais nos educavam de um jeito, hoje em dia você tem que educar, eu educo nossa filha do meu tempo, do nosso tempo, do nosso jeito. Mas tem pessoas que educam os filhos hoje totalmente diferente, passando mais, seja maleável, e com a gente não tinha isso, né? Então isso vem acarretar o quê? Que hoje eu vivi muito ali no Irati, o quê? Os meninos que vieram, alguns empresários trouxe, outros pais estavam pagando alojamento, então eles acham que eles tinham obrigação de jogar, acho que eles tinham obrigação porque eles estavam pagando. Falei, gente, a gente está aqui para um objetivo maior. O objetivo é restaurar o Irati, é buscar o acesso. Se vocês não tiver fome, não adianta que vocês estão enganando o pai de vocês. O pai de vocês estão comprando os sonhos de vocês, mas vocês não estão querendo. Então, quando você falava um pouquinho mais assim, daí já desanimava, sabe? Pô. E a nossa geração não. Quando o treinador vinha e me cobrava, pô, Maurício, tem que fazer isso, aquilo, papapá, papapum, eu me motivava ainda mais para quê? Pô, se ele me der 2, 5 minutos, eu tô pronto. Eu tô pronto. Hoje não. Hoje você tira um jogador do time titular, em vez de ele levar o nível no time de baixo, não, ele desce o nível e acaba contagiando os outros jogadores. Mas essa geração que eu falo, cara, que eles têm que mudar o pensamento, porque o futebol, se não tiver disciplina tática, se você não tiver responsabilidade no futebol, cara, como uma empresa. Futebol é uma empresa. Então eles têm que mudar, têm que tentar aí a melhorar a cada dia, porque nós somos beneficiados por ser brasileiro, por ter a ousadia, a alegria do futebol. E é isso que a gente vem buscando hoje em dia, que esses jovens possam ter essa ousadia, essa alegria, mas que eles possam também ter a tal da fome, igual o Luxemburgo fala, velho. O Luxemburgo falava muito de fome. Tem que ser o prato de comida, é a nossa fome. Então tem que ter a fome mesmo de vencer. Bom, Maurício, agora indo um pouco para sua carreira como jogador, né? Vice-campeão paulista com o São Caetano em 2007, campeão paranaense com Coritiba em 2008. Em 2009 você vai para o Palmeiras, né? Uma temporada interessante que você chegou até ser cotado, né, para ser convocado pelo Dunga para a seleção brasileira, mas que o Palmeiras é eliminado na Libertadores para o Nacional nas partes finais e perde um campeonato brasileiro que liderou por muitas rodadas, mas que no final não conseguiu nem vaga na próxima edição de Copa Libertadores. É verdade, acho que foi um grande salto na minha carreira ali, chegar no Palmeiras. E aquele dia de 2009, cara, eu falo assim que o nosso coração do time, que era o PR, ele se machucou, eu me machuquei também. Estava muito bem, estava voando naquela época, estava muito bem mesmo. O Cleiton Xavier também estava bem demais. E ali o Muricy, ainda até o Marcão chegou, né? Falou com o presidente na época para deixar o Jorginho, daí veio o Muricy. Então, o Muricy também pediu contratações e, infelizmente, naquela época o Palmeiras não tinha as condições necessárias, igual tem hoje, né? Esse patamar. Então, quando nós se machucamos, eu, Pierre e Cleiton Xavier, parece que o nosso time desandou de um jeito, cara. Porque
Muitos falam, o Wagner Love chegou. O Love chegou de boa, o Love estava ajudando a gente pra caramba. Edmilson também nos ajudando muito. Mas, tipo assim, faltou o coração do time, que era o nosso guerreirinho lá, que era o Pierre, velho. Porque quando ele estava no time, a gente estava muito entrosado. Então, o meio ali era muito respaldado, né? E foi isso que aconteceu, cara. Depois do Palmeiras ali, esse daí foi uma dor no coração, porque tinha acabado de chegar do Curitiba, de 23 para 24 anos na época, sonhando em ser campeão brasileiro. Daí tem essa lesão que estourou a do longo e o reto abdominal, aonde também acabou acarretando, tipo assim, pode ver que eu volto nos 2 últimos jogos amarrado, arrastando assim, porque o Muricy falou, Maurício, eu preciso de você, cara. Preciso de você. Edmilson também se machucou na época. E os meninos não estavam aguentando a pressão. Mas depois você vê, daí o Muricy não ganhou conosco. Daí foi pro Fluminense em 2010, foi campeão Fluminense. Futebol, velho. Futebol é complicado. E Maurício, você nessa temporada de 2009, você foi treinado no Palmeiras por Luxemburgo e Muricy Ramalho, né? Luxemburgo super campeão, Muricy Ramalho que vinha de 3 campeonatos brasileiros seguidos pelo São Paulo. Você que foi comandado por eles, qual que é a diferença do Luxemburgo por Muricy Ramalho? Cara, o Luxemburgo era um cara muito explosivo, assim, no aspecto de querer vencer. O Muricy era mais fechadão, mas era um paizão também. Mas o Luxemburgo, o professor, o Projeto, ele era um cara que nos motivava muito, era um cara que colocava os meninos assim, pô, eu tô dando oportunidade para vocês, então tenha coragem, cara. Tenha coragem de jogar. E o Muricy eu convivi pouco porque eu joguei alguns jogos com ele, já me machuquei, daí voltei no final do ano, depois no começo, no início de 2010 já estava sentindo, fiquei no DM e depois o Muricy foi embora. Mas o Muricy é um cara, dia a dia dele assim, para nós era um paizão, velho. É um cara que vinha, posicionava, vinha, nos ajudava bastante também. Eu sou muito grato a ele, porque nessa época eu tinha recebido uma proposta do Standard Liège da Bélgica e eu fui conversar com ele, né? Pô, professor, acabei de receber essa proposta antes de me machucar. E daí ele falou, não, Maurício, se eu sou você, eu ficaria aqui no Brasil, porque você agora está em ascensão, o time está muito bem, o time está encaixado, se você sair daqui vai ser uma peça que vai ser difícil da gente achar aí no mercado, papapá. E foi isso que eu aprendi muito com o Muricy. O Luxemburgo, taticamente, era um cara muito para frente, assim, ele usava o mesmo jogador em várias funções, então é uma coisa que a gente vê hoje os treinadores de fora fazer, mas os nossos treinadores como Luxemburgo, Muricy, Felipão, eles já faziam antes, cara. Já faziam antes, só não colocaram no papel, no livro, né? Se eles tivessem colocado isso tudo no livro, a gente não estaria hoje copiando o futebol europeu, né? E então aprendi muito com os vencedores com quem eu trabalhei. A diferença do Luxemburgo é que ele era um cara agressivo, um cara que mexia com as suas peças que ali estavam dentro de campo mesmo, colocava mais um atacante, trazia um volante para a zaga e assim puxava mais o meia, fazia um segundo volante ali diferente e sempre jogando para cima. E o Muricy era um cara que analisava muito o adversário, analisava muito os outros treinadores e entrava com, às vezes, o 3-5-2, o 4-4-2. Então, foi um cara muito assim, espelho para mim nessa época. Bom, Maurício, agora falar, a gente chegando já na reta final do nosso bate-papo, falar um pouco sobre a conquista da Copa do Brasil de 2012, né? O Palmeiras que teve uma sequência ali contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio do Luxemburgo, né, na semifinal, enfrentando na final o Coritiba do Marcelo Oliveira, que era o atual vice-campeão, tinha perdido para o time do Vasco da Gama no ano anterior. E como foi para você ser campeão da Copa do Brasil e que depois, meses depois, acabou no rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro?
Isso, Fernando, foi muito gratificante, cara. Esse tempo estava com o Felipão, quando ele ainda estava no Atlético Paranaense, né? Eu estou morando no Paraná. Eu fui ali visitar ele. Ele falou, Maurício, o time encaixou na Copa do Brasil. Encaixamos assim de um jeito, e o Felipão é um cara que sempre pediu reforço para a diretoria naquele ano. Tanto que ele vinha, ele falava, pô, que pedia camarão, pedia lagosta, pedia isso, pedia para a diretoria, daí a diretoria mandava uns caras que vinha contra a vontade dele. E nessa época aí, cara, a gente encaixou o time, pô, fomos campeões invictos, depois de 16 anos, buscamos um título, conseguimos um título nacional, mas a gente não tinha o elenco para se manter no brasileiro. Tanto que quando o Felipão poupava os titulares para jogar na Copa do Brasil, colocava o time mesclado para jogar no brasileiro, que era só os meninos, e aí não aguentou, cara. Mas assim, fiquei muito feliz pela Copa do Brasil, depois de um título inédito, depois de 16 anos, assim, e muito triste por ter ido para a segunda divisão, né, cara? Mas eu acho que tudo tem um propósito. Né? Tudo tem um propósito. Se foi isso que aconteceu na nossa vida naquela época, Deus quis assim, porque depois veio o senhor Paulo Nobre, onde foi o cara que revolucionou o Palmeiras, é o cara que veio com outra visão, com outra estrutura. Ele mudou o Palmeiras, ele se tornou o Palmeiras o que é hoje, né? Ele fez o Palmeiras o que é hoje, porque a mentalidade do cara, a mentalidade do presidente, ele vinha, você via que o cara era palmeirense, o cara batia no peito, não, vou fazer isso, isso, assim, daqui tantos anos vai ficar assim, assim, assado. Então foi um cara que revolucionou o Palmeiras e, cara, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi ali, tudo que eu vivi no Palmeiras. Os 5 anos, quase 5 anos que eu fiquei no Palmeiras, sou muito grato a Deus por tudo, porque eu dei o meu melhor, sempre. Qualidade não tinha muito, mas raça e vontade, meu filho. Eu falava para os caras, eu sou caça-craque, irmão. Eu tinha que jogar com alguém habilidoso do meu lado, ou Henrique, Danilo, Thiago Heleno. Eu tinha que jogar com alguém habilidoso porque eu era o cara que ia marcar, que ia destruir, e roubava a bola e já entregava. Mas foi muito gratificante, cara, ser campeão assim depois de 16 anos. Foi um orgulho muito grande assim na minha vida. Maurício, já chegando na reta final, quais são os planos, né, para sua carreira como treinador? Acabou o contrato com o Irati, o que você pensa por ano de 2025? Se já tem algum contato para assumir uma equipe para iniciar o próximo ano? Como que vai ser os planos para o ano que vem como treinador de futebol? Então, Luiz Fernando, até agora a gente está encaminhando os currículos, até porque eu sou um treinador jovem, né? E o Irati me deu a oportunidade, fizemos um bom trabalho, estou feliz pra caramba, porque 3 jogadores já acertaram, da terceira divisão já vai jogar uma primeira divisão ano que vem, então isso é gratificante. E estou mandando os currículos para os empresários, os clubes que eu passei. Se for da vontade de Deus, daqui a pouco vai aparecer alguma coisa aonde eu vou poder também fazer um bom trabalho, poder colocar na cabeça dos meninos o que eu quero levar para minha vida. Ensinar os jogadores a ter uma carreira melhor que a minha. Elevar isso. Isso vai ser gratificante na minha vida. Pô, eu pude contribuir um pouquinho, sabe? Então, é esse o pensamento que eu tenho, é esse o pensamento que eu levo para mim. Eu estou estudando muito, procuro estudar muito, porque como eu vivi 20 anos ali jogando futebol, dentro de campo, dentro do vestiário, a gente conhece bastante vestiário, a gente conhece bastante jogadores, você sabe quem pode dar mais, quem você pode extrair um pouquinho mais, que você sabe quem já chegou no seu limite. Então, isso está sendo gratificante. E agora vamos esperar. Estou na espera, vamos ver que Deus prepara e daqui a pouco, a hora que aparecer um clube, estamos preparados para assumir e para fazer um bom trabalho. Bom, Maurício, mais uma vez quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar um pouco sobre seu início como treinador de futebol e também da sua passagem pelo Palmeiras, Coritiba, São Caetano. Te desejo muito sucesso nessa sua continuidade como treinador de futebol. Valeu, Luiz, obrigado. Deus abençoe. Parabéns pelo canal aí.
Então é isso, esse foi o bate-papo com o técnico de futebol Maurício Ramos. Se você gostou, faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e seu compartilhamento para não perder absolutamente nada. Então foi isso, até a próxima, tchau!